estavam pensando tão tristes de Jerusalém em Emaús, os dois seguidores de Cristo, logo após o episódio da cruz. Enquanto assim vão conversando, Jesus se chegou. Em Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mensagem de vida eterna. Diletos irmãos e irmãs, estamos meditando o Evangelho do terceiro domingo da Páscoa, São Lucas capítulo 24, versículos de 13 a 35. Você tome esse Evangelho para fazer a leitura em sua casa, na igreja doméstica. É interessante, queridos irmãos, que ao meditarmos o terceiro Evangelho dos Sinóticos, São Lucas, faz necessário também termos uma leitura do livro dos Atos dos Apóstolos. Por quê? Porque o Evangelho de São Lucas, o evangelista de São Lucas, também escreveu o livro dos Atos dos Apóstolos. E quando nós temos essa leitura desses dois escritos, nós percebemos uma unidade e conseguimos ter uma visão global da mensagem que o evangelista quer transmitir a todos nós. Percebamos, queridos irmãos e irmãs, que em São Lucas nós percebemos que a mensagem se dá pelo caminho que Jesus faz, pelo caminho que Jesus percorre. Jesus é caminho, verdade e vida. Observe bem que no evangelho de hoje nós temos os discípulos de Emaús caminhando, e Jesus caminha com eles, se coloca no meio deles. Em Atos dos Apóstolos, nós temos o caminho que é feito por meio da eclésia, ou seja, da igreja. Então percebamos, queridos irmãos e irmãs, que juntando essas duas identificações, nós temos um único caminho, o caminho da história da salvação. Jesus veio oferecer a salvação por meio da missão que o Pai o enviou, que ele veio trazer a salvação para todos nós, todos aqueles que abraçam, que fazem a experiência de estar com Jesus. Observe que os dois discípulos de Emaús caminhavam distante do centro da fé. E aqui eu faço essa identificação porque Jerusalém tem um papel fundante na história da salvação. Ali aconteceu os maiores, por assim dizer, acontecimentos da vida de Jesus. Foi ali que Jesus entregou sua vida por todos nós, ali que Jesus ressuscitou, e foi ali também, querido irmão e irmã, que Jesus ascendeu ao céu. Os discípulos estavam 60 estádios longe do caminho do centro da fé, aproximadamente 11 quilômetros nos tempos atuais hoje de Jerusalém. E Jesus se coloca no meio deles. É curioso que Jesus, estando no meio deles, toca-lhes na ferida, na dor que eles sentiam, e ali acontece um encontro e é refeito a experiência de fé, porque quando nós encontramos Jesus, quando nós nos propomos a fazer esse encontro, é refeito a nossa história. E Jesus veio justamente para salvar. Olha, quando ele começa o seu programa de fé, ele diz: eu vim para pôr em liberdade. Ele liberta aqueles dois discípulos da dúvida, da incerteza, do medo, da insegurança, que eles já vinham assim ruminando durante 3 dias depois do acontecido. E Jesus propõe a, de novo, falar da palavra de Deus, desde os patriarcas, passando pelos profetas, elucidando toda a Escritura para que eles retomassem o caminho. E eles, evidentemente, começaram a arder o seu coração. Mas meus irmãos e irmãs, durante justamente a experiência de partir o pão, da última ceia, da prova de amor, do alimentar-se a nossa caminhada, tanto do lado sacramental
quanto do lado místico, que é por meio da igreja. E aqui me faz lembrar a experiência de Atos dos Apóstolos. Eles tinham tudo em comum, dividiam seus bens com alegria, era um só corpo, uma só alma e um só caminhar. Por isso, queridos irmãos, essa experiência de fé, Jesus abre os olhos de partilhar com cada um de nós, partilhando o pão da palavra, né? O pão da palavra, o pão espiritual que abriu os olhos, que aqueceu o coração dos discípulos, distante do caminho da fé, mas também o pão material que sacia a fome de cada um de nós. Peçamos sempre ao Senhor que durante esse tempo que nós estamos vivenciando mais profundamente a experiência da igreja doméstica, que nós possamos fazer verdadeiramente um encontro com Jesus, que é caminho, verdade e vida para todos nós. E que este caminho que nós estamos trilhando passe também pela via da conversão. Converter-se, queridos irmãos, é justamente perceber que nós estamos no caminho errado e que devemos tomar o caminho certo, o caminho da fé, o caminho que parte da experiência com Cristo Jesus. Os discípulos disseram: Mane nobisco Domini, fica conosco, Senhor. Que o Senhor nosso Deus, a partir desse terceiro domingo, dessa meditação do Evangelho, continue conosco em nossa experiência de igreja doméstica, rezando, alimentando a nossa vida com a palavra e também com o pão da Eucaristia, da partilha, do amor. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quando afinal ao destino